Boa tarde, estamos aqui em mais uma edição da Expo Praga, Expo Praga 2022, agora com uma gravação do programa Conecta diretamente da feira e hoje trazendo o Dr. Paulo. Dr. Paulo, que é nosso assessor jurídico na Praga, ele presta assessoria jurídica para a Praga. Já tem um tempinho? Já, Carla, primeiro, obrigado pelo convite. A Expo Praga 2022 está maravilhosa. E já tem 1 ano e meio, 2 anos que eu estou na assessoria jurídica da Praga. E nesse tempo nós já conseguimos ter alguma ideia do setor, quais são as principais dúvidas, os problemas enfrentados por você, empresário. E tentamos indicar soluções para justamente evitar um passivo trabalhista, diminuir um risco de um passivo trabalhista ao menos. Dr. Paulo, 2 anos, então estamos falando que você começou no olho do furacão, no meio da pandemia, é isso? No momento, no começo da pandemia, no meio da pandemia, com toda aquela confusão de restrição de circulação, restrição de abertura de empresas. E documentos, solicitações legais, eu lembro de todo esse processo, doutor Paulo. Lives. Lives. Assim, como que a empresa poderia desenvolver a sua atividade naquele momento, com o fechamento do comércio, a empresa se enquadrava ou não como essencial, e realmente foi considerada essa qualidade reconhecida pelo ente público, pelo governo. Muito interessante. Um ganho para nós, como reconhecimento para um setor essencial. Eu digo para você que às vezes até as próprias empresas de controle de pragas, falo isso de conhecimento de causa, por ter uma empresa de controle de pragas. Então, assim, quando surgiu aquele momento de fecha, não fecha, proibido em São Paulo, foram proibidos de circular veículos, e aí é uma atividade essencial, não é uma atividade essencial, corre para o jurídico, pede para ajuda, que documento que a gente anda. Então foi de uma grande ajuda, foi de um grande profissionalismo que eu, como associada, tenho muito a agradecer para você, o seu serviço prestado. E eu que agradeço, a parceria com a Praga para mim é sensacional. Mas vamos às trocas de figurinha aqui, eu tenho um monte de dúvida também, vou aproveitar para compartilhar com vocês um pouco da experiência do Dr. Paulo, que em 2 anos já sabe um pouquinho como funciona o nosso setor. Quais são as principais demandas, Dr. Paulo, nesses 2 anos, além dos documentos da pandemia? Quais são as principais demandas das empresas de controle de pragas? Falar um pouco da questão trabalhista. Então, vamos começar a contratação. A contratação de um funcionário, ele tem que obrigatoriamente seguir as regras da CLT, ou seja, o registro em carteira. Não adianta nada contratar um funcionário como um MEI, pensando que, numa eventual ação judicial, não será reconhecido esse trabalho dele como funcionário seletista e criará um passivo para a empresa. Já que além de ter pago o salário mensal, ou um valor mensal para esse funcionário, haverá uma condenação para que ela recolha todos os reflexos, ou seja, férias, 13º, FGTS e INSS, sobre esse salário, esse valor pago mensalmente. Então, o risco de contratar uma MEI é que depois da saída do funcionário ele ingresse com uma reclamação trabalhista e isso vire um valor, um montante considerável a ser pago, que retire da empresa grande parte do seu lucro, grande parte do seu caixa, ou até mesmo, dependendo da situação, interfira nas contas do sócio, no patrimônio do sócio. Já que no processo trabalhista, se a empresa não tem patrimônio, o passo seguinte é desconstituir a personalidade jurídica, ou seja, ir atrás dos sócios para fazer a constrição de patrimônio. Entendi. Então, só para a gente esclarecer aqui, porque essa questão do MEI, para a gente, pode gerar algumas dúvidas. Vamos lá. Até um tempo atrás, a atividade de controle de pragas tinha a opção de ser MEI. Ou seja, uma pessoa com trabalho próprio abriria um CNPJ e ele mesmo praticaria a atividade por si só. Então, isso tinha essa opção na classificação de MEI como opcional, vamos dizer assim. De um tempo para cá, se não me engano, o pessoal aí de casa consegue saber melhor que eu,
de uns 3 anos para cá, foi retirada isso, a possibilidade. Então, não existe mais controlador de pragas MEI. Legalmente, não tem existe. essa possibilidade do MEI se enquadrar como controlador de praga. Daí já temos um problema, né? Porque, vamos dizer, com a reforma trabalhista, teve toda aquela questão de você pode terceirizar atividades, até atividade fim, me corrija se você estiver errado. É isso mesmo, tanto atividade fim como atividade MEI. Como atividade MEI. Então, eu como uma empresa de, vamos falar assim, controle de pragas, se existisse essa possibilidade, que não existe mais, poderia contratar. Mas como você me disse que tem empresas, mesmo sem essa possibilidade, contratando? Lançando como MEI, só para emissão da nota fiscal, e paga-se o funcionário como um prestador de serviço autônomo. Porém, esse prestador de serviço, se ele preenche os requisitos da CLT, principalmente a pessoalidade, ou seja, somente ele pode prestar o serviço, e a subordinação. Subordinação não é simplesmente receber ordens do seu empregador, mas sim, se for faltar, apresentar atestado, sair mais cedo, chegar mais tarde, apresentar uma justificativa. Se tiver essas características e esses requisitos, será reconhecido sim esse funcionário como um trabalhador e não como um simples prestador de serviço, e ensejará o reconhecimento desse vínculo trabalhista com o pagamento de todos esses reflexos que eu já disse anteriormente. Então, essa é uma demanda importante que requer atenção. E muita atenção. Uma outra coisa, doutor Paulo, que vou falar por experiência própria também, nos bastidores a gente já estava num papo assim que até um tempo atrás, vamos falar 3, 4 anos atrás, a minha empresa não tinha uma assessoria jurídica contratada, em que eu pagasse mensalmente para ter um apoio, um advogado, uma dúvida, que lesse um contrato, que me sanasse alguns riscos, me apontasse alguns riscos como os que o senhor está nos apontando agora sobre esse tipo de contratação. E aí, de um tempo para cá, optei em ter essa contratação. Me fala um pouco sobre essa assessoria jurídica. Como que você... É para todo mundo? É para empresa de qualquer tamanho? Sim, é para empresa de qualquer tamanho, porque você pode negociar com o advogado o tipo de serviço, a quantidade de horas trabalhadas para aquela empresa. E eu acho de fundamental importância realmente ter essa consultoria preventiva. Porque nesse preventivo você vai conseguir economizar valores em uma eventual condenação, porque você vai enviar todos os esforços para que a relação entre empresa e o funcionário esteja totalmente legalizada. Não podemos esquecer que, além da CLT, nós temos a Convenção Coletiva de Trabalho. Ela também cria a lei entre as partes. Quem tem a condição de interpretar esse documento, essa Convenção Coletiva, a CCT, é o advogado. E apontar para o empresário quais pontos ele precisa seguir, quais pontos ele precisa observar e evitar uma reclamação trabalhista ou evitar um prejuízo financeiro mais à frente. Então, a gente está falando de um investimento que pode, na verdade, minimizar custos assim, sem precedentes. Perfeito. Vamos pegar um paralelo com o setor. Se um cliente contrata uma empresa para fazer uma manutenção, você tem um custo diferente daquele cliente que contrata uma empresa para resolver um problema pontual já em estágio avançado. Faz total sentido para a gente. A questão advocatícia é a mesma coisa. Não é preferível você, mês a mês, manter um advogado, uma assessoria jurídica e evitar problemas, do que ter uma reclamação trabalhista, ter que socorrer de um advogado. Reclamação trabalhista, nós sabemos que os valores são elevados. O advogado vai cobrar sobre o percentual da causa. Você vai pagar mais do que se tivesse feito essa manutenção, esse controle mensal. E aí não só na questão trabalhista, você tem análise de contratos. Nós tivemos há 2 anos a implementação da LGPD. Sim. A LGPD é uma lei muito abrangente que serve para todos. Para a empresa, perante os clientes, para a empresa perante os funcionários. E na LGPD, além das sanções, da multa, tem 2 pontos que eu acho importantíssimos. A inutilização de banco de dados, ou seja, as informações que você tem armazenado dos clientes, você pode ser impedida de usar, e o dano reputacional. Sim. Imagine você tendo uma restrição porque você não cuidou dos dados recebidos,
como isso vai refletir na sociedade, principalmente como isso vai refletir nos seus clientes. Pode ser que alguns queiram rescindir contratos porque você falhou nessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma série de questões, de documentos, de relacionamentos com o nosso cliente, que às vezes precisa de um documento específico, seja um determinado segmento que gera dúvidas, a gente tem ou não, manda um contrato para o cliente volta, fala, olha, mas tem esse detalhe ou outro, e a gente pede, usa muito. Lá na empresa, desde que a gente contratou, a gente usa sempre essa assessoria para que nos ajude com nossos contratos com o cliente. Às vezes, uma alteração ou outra que eles pedem e a gente fica na dúvida, a gente manda para o advogado e fala, me ajuda aí. Não, mas está certíssimo. Se a gente pensar em contratos, você tem que resguardar, principalmente o pagamento. Sim. Então, no contrato tem uma situação bem peculiar, que não é todo mundo que sabe, o advogado tem essa orientação. Você precisa constar como 2 testemunhas, mas não só para constar para falar que elas assinaram. Porque o contrato assinado por 2 testemunhas, ele tem força de título executivo. Você consegue entrar com uma ação de execução, que é infinitamente mais rápido do que você entrar com uma ação de cobrança, ter uma sentença, que cabe recurso, para só depois começar a executar o seu crédito. É dica em cima de dica, tá, gente? Vamos ficar atentos aí. Então, eu falo por experiência própria, sim, não estou levantando bandeiras aqui, mas foi um divisor de águas na minha empresa. Em toda a minha vida de empresa, nós temos 13 anos e, assim, tive um processo trabalhista, então eu não corri na hora da emergência. Na verdade, quando aconteceu, eu já tinha acabado de contratar assessoria jurídica e, na verdade, eles me auxiliaram com um processo anterior a ela. Então, assim, foi muito útil e desde então a gente não fica sem. Assim como uma contabilidade de qualidade que pode nos auxiliar, que nos auxiliou com questões de normas, como que fala? Tem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que são muito importantes. Isso, e teve também a questão do se é simples nacional, qual é a dos anexos. classificação Isso do é uma anexo. questão ampla, que gera muitas dúvidas. Toda essa parte tributária, então, realmente uma assessoria, um acompanhamento de um profissional que sabe do que está falando e, principalmente, doutor, com gabarito, conhecimento do nosso mercado. Quando eu falei da questão tributária, aqui você já falou anexo 4, porque para a gente é nosso calcanhar de Aquiles em muitas situações. Eu posso, não posso, estou correndo risco se não tiver, como que eu faço para reduzir? Do anexo 4, nós estamos elaborando um pedido, uma ação judicial, juntamente com a assessoria contábil, para discutir esse enquadramento que a Receita deu de uns tempos para cá para o setor. Muito é uma legal. Discussão muito ampla, vai mas longe. Precisa se fazer alguma coisa. Sim. Precisa entrar com a ação. Então Sim. Esse é o primeiro passo, entrar com a ação. Se vai ganhar ou não, se o juiz vai ter esse entendimento ou não, é uma outra questão. A gente não pode esquecer que é uma questão política quando chega em Brasília, quando chega nos tribunais superiores, eles sopesam essa questão da redução de arrecadação pelo governo federal, mas precisa se iniciar de alguma forma. Tá certo. Doutor, mais uma vez, eu quero agradecer aqui sua presença, só engrandece sua presença aqui na feira. É muito satisfatório saber que temos pessoas sérias nos ajudando, parceiros. Quero colocar o seu serviço à disposição dos nossos associados também. Você tem alguma parceria, algum desconto, algum benefício para o associado da Prag que procurar o seu escritório? Para o associado da Prag, a gente tem um plantão, esclarecimento de dúvidas. Eles podem entrar em contato ou por e-mail ou por telefone, passa as informações, passa o caso, a gente conversa, direciona qual medida a adotar e justamente tentando minimizar esse passivo, esse prejuízo. O velho ditado, né? Prevenir é sempre melhor que remediar. E quem é de controle de pragas sabe disso, gente. A gente vive isso todos os dias. Quando a gente tenta explicar para o nosso cliente que é melhor ele comprar um contrato de monitoramento mensal para que ele não tenha o problema, do que esperar o problema surgir, uma infestação,
Muitas vezes pode vir com um prejuízo até financeiro, de reputação, de marca, de imagem. Dano reputacional é gravíssimo. Imagina, uma empresa de alimento que tenha um problema com pragas. Então, a gente tenta todos os dias explicar isso para o nosso cliente. Então, para a gente é muito compreensível quando você nos coloca que prevenir é melhor que remediar. Vamos só trocar a infestação por um processo. É a mesma coisa. É a mesma preferível relação. você ter esse controle mensal e não ter o problema do que de uma hora para outra surgir um problema grande para você resolver e financeiramente considerável que pode impactar a empresa e o próprio sócio. Não só quando a gente fala na questão da infestação em si, mas até financeira. Quando você contrata preventivamente, você sabe quanto você vai pagar. Quando você fica no risco, você rolou a roleta ali. De repente, pode não acontecer nada, mas pode acontecer muito grave. Tudo. A gente sabe que numa reclamação trabalhista, o funcionário, quando sai, pede tudo e mais um pouco até do que tem de direito. Doutor Paulo, precisa se resguardar. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por esse bate-papo. E quarta-feira, aproveita com a gente e vamos ficar esses 3 dias juntos aqui. Perfeito. Cara, eu que agradeço, muito obrigado. A feira realmente, como eu disse no começo, está maravilhosa. Isso eu sei que é um esforço da diretoria, você faz parte da diretoria da APRAG. Parabéns e sucesso. Só agradecer. Muito obrigada, doutor. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Vamos trazer mais gente aqui para fazer outros bate-papos e outras dicas. Acompanha durante a feira, vai ser só sucesso. Tchau, tchau.